Ah, é privilégio tão grande falar sobre a palavra de Deus. It is a great privilege to talk about God's word. Yeah, we were supposed to do it the other way around. Okay. Start over. Começa de novo. And it's just amazing to be here. É maravilhoso estar aqui. And we know that God, throughout history, Nós sabemos que Deus, durante toda a história, He used women Ele usou mulheres in such a special way. de uma maneira muito especial. Since the beginning of times, Desde o começo dos tempos, we see that when Jesus was here in the earth, nós vemos quando Jesus estava aqui na Terra, how important women were for His ministry. o quanto as mulheres eram importantes para o ministério dele. And throughout all the times, E durante todos os tempos, God has been using women Deus tem usado mulheres, because we have this sensitivity, porque nós temos a sensibilidade, because we have such compassion in our hearts. porque nós temos compaixão no nosso coração. We are able to love God in such a powerful and just giving ourselves to Him. Nós somos capazes de amar Deus de uma forma tão poderosa e de dar a nós mesmas. And the devil has been trying to get women to leave God. E o diabo tem tentado fazer com que as mulheres deixem a Deus. And especially is attacking God, the image that God gave to women. Especialmente ele tem atacado a imagem que Deus deu às mulheres. And we need to bring that back. E nós temos que tomar isso We de were volta. created by God Nós fomos criadas por Deus for so many amazing things. para tantas coisas maravilhosas. And I want to start by reading in Isaiah 61 in verse 1. Eu quero começar lendo em Isaías capítulo 61, no versículo 1. And it says, "The Spirit of the sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor." O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. So God, He wants to anoint us. Então Deus quer nos ungir. He gives us the Holy Spirit. Ele nos dá o Espírito Santo. And He wants us to go and tell the good news, E Ele quer que nós vamos anunciar as boas novas. to proclaim freedom, Proclamar a liberdade. to release the prisoners. Libertar os prisioneiros. He wants to comfort us. Ele quer nos confortar. And He gives us E Ele nos dá a crown of beauty. uma coroa. A crown of beauty. Esqueci como é que era. De beleza. Não é beleza que fala. Bela coroa. Uma bela coroa. Instead of ashes. Em vez de cinzas. He wants to give us oil of joy Ele quer nos dar óleo de alegria. instead of mourning. Em vez do lamento. And He wants to give us a garment of praise E Ele quer nos dar vestes de louvor. instead of a spirit of despair. Em vez de um espírito de desespero. There's a lot of times in our lives
Há muitas vezes na nossa vida that we don't feel we have an oil of joy. que nós não sentimos que nós temos o óleo We de alegria. experience more despair than joy. Nós experimentamos mais desespero do que alegria. There's a lot of times in our lives Muitas vezes nas nossas vidas, that we just feel like ashes. nós nos sentimos como cinzas. There's nothing there. Não tem nada ali, There's no life. nenhuma vida. But God, He wants to give us a crown of beauty. Mas Deus quer nos dar uma bela coroa. He wants to restore us. Ele quer nos restaurar. He wants to make us new. Ele quer nos fazer You novas. see the butterflies here. Vocês estão vendo as borboletas aqui? The theme was all around butterflies. O tema era todo envolvendo borboletas. Butterflies is like new life. Borboletas são como vida nova. You were like a caterpillar. Você era como uma lagarta. But then you have a transformation that God brought in your life. Mas aí você teve uma transformação que Deus trouxe na sua vida. And now you're a beautiful butterfly E agora você é uma linda borboleta for God. para Deus. We all have a past. Nós todas temos um passado. And we all went through things that hurt us. E todas nós passamos por coisas que nos machucaram. We all went through horrible things. Todas nós passamos por coisas horríveis. We all have been betrayed. Todas nós fomos traídas. We all have been wounded in so many ways. Todas nós fomos machucados de alguma forma. And those wounds, they made a mark in our lives. E essas feridas, elas deixam uma marca nas And they nossas still vidas. affect us in many areas of our lives. E essas feridas ainda atingem várias áreas da nossa vida. And we might have fears that we can't overcome. E talvez nós tenhamos medos que a gente não consegue ultrapassar, vencer. And we have this sense of not belonging anywhere. A gente pode ter essa sensação de que a gente não pertence em lugar nenhum. We might not let people close. We kind of build this wall around us Talvez so a people gente- don't come close. Talvez a gente não deixe as pessoas se aproximarem, a gente constrói essa barreira de proteção ao redor, não deixa que as pessoas cheguem. Sometimes we're just harsh, we're rude with people. Talvez a gente trata as pessoas mal. Sometimes we even develop physical diseases because of what's going on inside of us. E às vezes a gente até desenvolve doenças físicas por causa daquilo que está acontecendo lá dentro. But you know, when you become a Christian, Mas quando você se torna cristã, when you give your life to God, quando você entrega a sua vida para He Deus, gives you a new life. Ele te dá uma vida nova. But things don't automatically get perfect. E as coisas não se tornam automaticamente perfeitas. We want to do things in a way that pleases God. A gente quer fazer as coisas de uma forma que agrada a Deus, There's so many times that we're just not able to do that. mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. But we need to let God heal us. Mas a gente precisa deixar que Deus nos cure. First of all, like we learned yesterday, Primeiro de tudo, como nós aprendemos ontem, we need to understand that God wants us to have a full life, a gente precisa entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, an abundant life. uma vida abundante. He wants to make us more like Jesus. Ele quer nos tornar mais parecidos com Jesus. He wants us to be able to have healthy relationships. Ele quer que nós sejamos capazes de ter relacionamentos sadios, He saudáveis. wants us to love and be loved, Ele quer que nós sejamos amadas e que nós possamos amar, to be more like Jesus. ser mais como Jesus. And the first step E o primeiro passo for you to overcome all the hurt para que você consiga vencer toda a mágoa is to forgive é perdoar. whoever has hurt you, betrayed you, or leave you. Qualquer pessoa que tenha magoado você, te traído ou te deixado. Anne-Marie said, I didn't speak about forgiveness. Anne-Marie falou que ela não falou sobre perdão. I was like, that's fine. I'm going to. Tudo bem, deixa pra lá. But there's some wrong ideas about what forgiveness is. Mas existem algumas ideias erradas sobre o que é o perdão. Forgiveness is not Perdão não é forget. esquecer.
you do not forget what happened to you. Você não esquece o que aconteceu com It's você. actually pretty impossible to forget the hard things, the things that really hurt us inside. Na verdade, é impossível esquecer as coisas que machucaram a gente. To forgive is not to reconcile. Perdoar não é se reconciliar. That one really helped me a lot. Essa ideia realmente me ajudou. Because I thought that if I forgave someone, Porque eu achava que se eu perdoei uma pessoa, then I had to have a relationship with that person again. eu achava que eu tinha que ter um relacionamento com essa pessoa de But novo. forgiveness is something that is between you and God. Mas o perdão é uma coisa que é entre você e Deus. You forgive and you let go of that, and it's to restore your relationship with God. Você perdoa e aí você deixa isso para trás para restaurar o seu relacionamento com Deus. To have a reconciliation, you need two people. Para ter uma reconciliação, você precisa de duas pessoas. You need the other person to want to be reconciled with you. Você precisa que a outra pessoa queira também se reconciliar com você. To forgive is not to place yourself in the same position to be hurt again. Você perdoar não quer dizer que você vai se colocar no lugar de ser machucado novamente. To be treated on the same way. Para ser tratado da mesma forma. You need to get boundaries as well. Você precisa colocar barreiras, Então, limites. to forgive Então, perdoar is to let God judge your situation. é deixar que Deus julgue a sua situação. Is to let Jesus É deixar Jesus be the advocate of the situation. ser o advogado da situação. Is to let God defend your cause. Deixar que Deus defenda a sua causa. To let everything in God's hands. É colocar tudo nas mãos de Deus. Is to not want evil things to happen to that person. É não desejar que coisas ruins aconteçam com a outra pessoa. Forgiveness is about you being set free O perdão tem a ver com você ser liberto and not the other person. e não a outra pessoa. It's something between you and God. É algo entre você e Deus. Because Jesus said, forgive others the same way that I forgave you. Jesus disse: perdoe aos outros do mesmo jeito como eu perdoei você. And he always forgives us. E Ele sempre nos perdoa. So we need to forgive. Então nós precisamos perdoar. We all have wounds Todas nós temos feridas. and we all have scars. Todas nós temos cicatrizes. And you know who has scars as well? E sabe quem também tem cicatrizes? Jesus. Jesus. There was one day in my life that I was thinking about that, Teve um dia na minha vida que eu estava pensando sobre isso. and it hit me that when I meet Jesus, E eu percebi que quando eu encontrar com Jesus, he's still gonna have his scars. ele ainda vai ter as cicatrizes. He's gonna have his scars. Because when he resurrected, he still had his scars. Ele ainda vai ter as cicatrizes, porque quando ele ressuscitou, ele tinha as cicatrizes. Because those scars represent the sacrifice that he made for you and me. Porque aquelas cicatrizes representam o sacrifício que ele fez por você e por mim. He loves us so much Ele nos ama tanto that he allowed himself to have that scars. que ele permitiu que fizessem aquilo com ele para ele ter aquelas cicatrizes. So when we meet him, we will see the proof of his love for us. Então, quando nós encontrarmos com ele, nós veremos a prova do amor dele por And that's nós. just amazing. E isso é It's the maravilhoso. proof that he really loves us so much. É a prova de que ele realmente nos ama tanto. I want to read John 20 Eu quero ler João capítulo 20, from verse 19. versículo 19. And we see the first time that Jesus appeared to the disciples. And he says, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said that, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Ao cair da tarde,
Daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. So the disciples were all in this room. Então, os discípulos estavam todos nessa sala. Locked door because they were scared. Eles estavam trancados, a porta trancada, porque eles estavam com medo. There was women that came and said, Jesus resurrected. As mulheres tinham vindo e falado, Jesus ressuscitou. Jesus appeared first for women. Jesus apareceu primeiro para as mulheres. They didn't believe them. Os homens não acreditaram nelas. So they were there, scared, afraid. Então, eles estavam lá, com medo. And Jesus just appeared. E Jesus apareceu. And you know what he did? Sabe o que ele fez? You know how they recognized him? Sabe como que eles reconheceram Jesus? By the scars. Pelas cicatrizes. By showing them the scars. Ao mostrar as cicatrizes para eles. First he showed the scars. Primeiro ele mostrou as cicatrizes. And then they were overjoyed because they recognized that he was Jesus. E depois eles se alegraram e reconheceram que aquele era Jesus. The scars were the proof of who he was. As cicatrizes eram a prova de quem ele era. You know, we try to prove God's presence in our lives. A gente tenta provar a presença de Deus nas nossas vidas. By our success. Pelos nossos sucessos. What we accomplish. Pelo aquilo que a gente consegue fazer. How much we pray. Quanto a gente ora. How much we are good. Pelo quanto nós somos boas. What we do well. Por aquilo que a gente faz bem. How well I sing and preach and do things and evangelize and all that. Porque eu canto bem, ou eu prego bem, ou eu evangelizo. But Jesus proved who he was. Mas Jesus provou quem ele era. By showing the proof of his pain and suffering. Ao mostrar a prova da sua dor e do seu sofrimento. The nails went here. Os pregos passaram aqui. But they were not there anymore. Mas eles não estavam mais There lá. was only scars. Só tinha cicatrizes ali. You know, the things that were meant to keep me down. As coisas que tinham o propósito de me derrubar. The things that killed me. As coisas que me mataram. The things that happened to me in my darkest hours. Aquelas coisas que aconteceram comigo nos momentos mais escuros. They are proof of the power of God. Elas são a prova do poder de Deus. He can resurrect every aspect of our lives. E ele pode ressuscitar cada aspecto da nossa vida. You know, the devil, he wants to kill you. O diabo, ele tenta matar você. Since your mom became pregnant of you. Desde que a sua mãe engravidou de você. He's trying to end your life. Ele está tentando acabar com a sua vida. And because you're still alive, e porque você continua viva, he tries to destroy your dreams. Ele está tentando matar os sonhos que você tem. He tries to destroy your future. Ele está tentando destruir o seu futuro. He wants to paralyze you with fear. Ele quer paralisar você com medo. But God, mas Deus, when you give yourself to him, quando você se entrega para Ele, Ele, you have a new life with him, quando você tem vida nova He nele, gives you freedom from all that. Ele te dá liberdade He de tudo gives you a isso. new life. Ele te dá uma vida nova. And you're not there anymore E você não está mais lá. with the nails that hurt you, Com os pregos que te machucaram. the words that were knife in your heart, As palavras que foram como facas no seu coração. the people that betrayed you, As pessoas que te traíram. and you were just broken. E você estava quebrada, quebrantada. You are not there anymore. Você não está lá mais. The Bible says that you, when you were baptized, A Bíblia diz que você, quando foi batizada, and if you were never baptized, there's time now, e se você não foi batizada há tempo ainda, that you died with Christ. que você morreu com Jesus. You were crucified with Christ. Você foi crucificada com Cristo. And now you raised from the dead. E agora você ressuscitou dos mortos. And you live a new life E você vive uma vida nova to please Him.
para agradar a Deus. Not yourself, Não a você mesma. not to please yourself, Não agradar você not to mesma please others, e nem para agradar os but to please outros, God. mas para agradar a And Deus. it's a new life. É uma vida nova And nothing can stop you. e nada pode parar você. Christianity is not cosmetic surgery. O cristianismo não é uma cirurgia cosmética, uma Jesus, cirurgia when he plástica. resurrected, Quando Jesus ressuscitou, I'm sure he had the power to just erase all the scars. eu tenho certeza que ele tinha o poder para apagar aquelas cicatrizes. I pra don't want acabar. these scars, they're ugly. Eu não quero essas cicatrizes, elas são feias. But he chose to keep the scars. Ele escolheu manter as cicatrizes. Christianity is not cosmetic surgery. O cristianismo não é uma cirurgia plástica, So you can hide what you've been through. para que você esconda aquilo que aconteceu com To você, try to show people you're perfect. para tentar mostrar para as pessoas que você é perfeita. Jesus didn't come to conceal the pain, Jesus não veio para esconder a dor, but to reveal his glory. mas para revelar a glória dele. And he showed that through your scars. E ele mostra isso através das suas cicatrizes. Everything that you went through, Tudo aquilo que aconteceu com there's você a purpose. tem um propósito. It's for you to show your É scars. para que você mostre as suas I've cicatrizes. been through these, but God, he led me to a new life. Eu passei por isso, mas Deus, ele me levou a uma vida nova. You are a living testimony Você é um testemunho vivo of what God can do. do que Deus pode fazer. So don't be afraid to show your scars. Então não tenha medo de mostrar as suas There's a cicatrizes. time in the church that everything is about putting on this mask. Teve uma época na igreja em que tudo tinha, as pessoas tinham que colocar uma máscara. Oh, is everything okay? Yes. Ah, Thank God. Tá tudo bem? Tá ótimo. How was your week? Oh, so blessed, thank God. Ai, como foi a sua semana? Ai, foi uma bênção. Obrigado, Jesus. Oh, are you still struggling with something? No, I'm so good. Oh, the Holy Spirit is my power. Você ainda tem algum problema com alguma coisa? Não, imagina. O Espírito de Deus é poderoso. I can do all things Eu posso todas as in coisas Christ that lives in me. em Cristo que me fortalece. And it is true. E é verdade. But we take out verses that are meant to help us overcome the pain. Mas a gente pega versículos que o propósito deles é ajudar a vencer a dor. And we pretend that we are this perfect people, E a gente finge que é essa pessoa perfeita. that we are not going through struggles, Que a gente não está passando por problemas. that we are not going through pain. Que a gente não tem dor. There's no wounds in us at all. Que não tem nenhuma ferida na nossa That there's vida. no dark places inside of us that still need the light of Jesus Que to ainda shine. existe escuridão dentro de nós que precisa que a luz de Jesus brilhe ali. We need to be sincere. Nós precisamos ser sinceras. We need to be honest first with ourselves and God Primeiro nós precisamos ser sinceras conosco diante de Deus and with the church. e com a igreja. Why do we pretend to be these perfect people Por que nós estamos fingindo ser essas pessoas perfeitas? when God is seeking the brokenhearted and the ones that are in pain Quando Deus está buscando aqueles que estão quebrantados e com muitas to dores, mold them for Yeah. His glory? para moldá-los para a glória dele. John 20, João 20, 24, there's always one that is not there when it's supposed to be. sempre tem um que não está lá quando ele deveria estar, né? And that was Thomas. É o Tomé. Now, Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nails marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand on it into his side, I will not believe." Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei."
You know, sometimes we judge Thomas, Às vezes a gente julga o Tomé, but you know what? He was just honest. mas na verdade ele só estava sendo sincero. He was just honest. Ele estava sendo honesto. We have to have our own experience with Jesus. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Jesus. Someone might tell us a beautiful story of their lives and what God did in their lives. Alguém pode contar uma história maravilhosa da vida dela, de como Jesus agiu na vida dela, But we have to have our own story with him. mas nós temos que ter a nossa própria história com ele. We need to know that he has the scars because of me, not because of everybody. Nós temos que saber que ele tem aquelas cicatrizes por minha causa e não por causa de todo mundo. Because sometimes we go through things and suffering that we doubt even God. Às vezes a gente passa por situações de sofrimento que faz a gente duvidar até de Deus. And we need Jesus to reveal himself to us. E a gente precisa que Jesus se revele para nós. Continuing 20, 26, and 27, a week later his disciples were in the house again and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands? Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." No versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja com as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." A week later. Uma semana mais tarde. Do you think that Jesus could kind of appear the next day? Você acha que Jesus podia ter aparecido no If he próximo wanted dia? to. He could. Podia. But he waited 7 days. Mas ele esperou 7 dias. Don't you feel sometimes that you wanted Jesus to intervene straight away and he doesn't? Às vezes você não sente que Jesus devia intervir ali naquela hora, mas ele não faz? He lets you with your doubts, Ele deixa você com as suas dúvidas, with your questions, com as suas perguntas, with your anxiety, com a sua ansiedade, with your depression, com a sua depressão, with your pain, com a sua dor. and he waits 1 week E aí você espera uma semana, or 1 month ou um mês, or 1 year ou um ano, or more. ou até mais. He waited. Ele esperou. He was in no rush. Ele não estava com pressa. He waited 7 days. Ele esperou 7 dias. Sometimes he let us just be Às vezes ele só deixa a gente ali until he intervenes. até ele intervir. He leaves us Ele nos deixa so we can just put everything out, para que a gente deixe tudo sair, but knowing that he always appears in the end. mas sabendo que ele sempre aparece no final. Always. Sempre. And then he turns to Thomas and says, "Thomas, E aí ele vira para Tomé e fala: Tomé, I'm here. eu tô aqui. Look, there you are. Olha aqui, ó. Put your finger here. Põe a sua mão aqui. There you are. Tá aqui. It's me." Sou eu. And you know what? The scars that I have here, E tá vendo isso aqui, essas cicatrizes aqui? they're just scars. Elas são só cicatrizes. The nails are not here anymore. Os pregos não estão mais aqui. Where there was shame and death, Onde havia vergonha e morte, right now there's nothing. I'm free. agora não tem mais nada. Eu estou livre. I'm just free. Eu sou livre. God wants to transform your wounds into scars. Deus quer transformar as suas feridas em Because cicatrizes. there's a big difference between a wound and a scar. Porque existe uma diferença muito grande entre uma ferida e uma cicatriz. He wants to heal you. Ele quer curar você. He wants for you to remember that he's given you a new life already. Ele quer que você se lembre que ele já te deu uma nova vida.
He wants to take away the hurt and the pain, Ele quer tirar toda a dor e todo o machucado, the death and the shame. a morte e a vergonha. And he will leave the scars Ele vai deixar cicatrizes so you can show others para que você possa mostrar para outras what the glory pessoas of God can do, o que a glória de Deus pode what the fazer, power of God can do. o que o poder de Deus pode fazer. You can show your scars. Você pode mostrar suas cicatrizes. And to overcome, we need to forgive. E para vencer isso, nós precisamos We perdoar. cannot keep blaming others for the things they done to us. A gente não pode continuar culpando os outros por aquilo que eles fizeram a gente. We need to grow up. Nós precisamos crescer. There's people that always have this ability to blame others for the things they do. Tem pessoas que têm essa capacidade de culpar os outros por tudo aquilo que eles fazem. I'm like this because this happened. Eu sou assim porque isso aconteceu. I don't like people because I was hurt before. Eu não gosto de pessoas porque eu fui ferido antes. That's just the way I am. Isso é como eu sou. But God, Mas Deus, He loves you too much Ele ama você muito. to leave you in the same way. Ama demais para deixar você dessa forma. Everything that happened to you, Tudo que aconteceu com você it's nailed into the cross. foi pregado na cruz. Is nailed into the cross. Foi pregado na cruz. The sin that you did and the sin that was done against you. O pecado que você cometeu e aquilo que foi feito contra você. All the shame, all the guilt Toda a vergonha e toda a culpa is in the cross. está na cruz. Is nailed to the cross. Está pregado na You are a cruz. new creation. Você é nova If someone criatura. is in Christ, Se alguém está em Cristo, is a new ele é creation. nova The old criatura. has gone, the new has come. O velho já passou e o novo chegou. You need to step in faith and believe. Você precisa ter fé e acreditar. Stop making excuses. Pare de arrumar desculpas. You don't know what I've been through. Você não sabe o que aconteceu comigo. You don't know what people did to me. Você não sabe o que as pessoas fizeram comigo. You don't know that I was abandoned by my mom or dad or I was abused. Você não sabe que eu fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, ou que eu sofri abuso. Everybody has a story. Todo mundo tem uma história. And everybody was hurt. E todo mundo foi ferido. And everybody can overcome E todo mundo pode vencer. through Christ. Em Jesus. Everybody. Todo mundo. I don't know your pain, Eu não sei a sua dor, but I know mine. mas eu sei a minha. I know what I've been through. Eu sei o que aconteceu comigo. And I know what God did in my life. E eu sei aquilo que Deus fez na minha vida. And if today I'm here, E se eu estou aqui hoje, it's because of Him. é por causa dele. I have a lot of scars, Eu tenho muitas cicatrizes, but they're not wounds anymore. They're Mas- just scars mas elas não são mais feridas, elas são to show the cicatrizes glory of God. para mostrar a glória de Deus. Everything that you've been through, Tudo aquilo que aconteceu com você, God understands, Deus entende and He has compassion, e Ele tem compaixão and His heart bleeds for you. e o coração dele dói para você. He wants to release you from the pain. Ele quer libertar você dessa dor. He wants to bring freedom to your life. Ele quer trazer liberdade para sua He vida. wants to bring healing. Ele quer trazer cura. Let Him do that. Deixa Ele fazer isso. Be free. Seja livre. Live a new life for Him. Viva uma vida nova com Ele. The wounds that were made, they become beautiful scars. Aquelas feridas que aconteceram, elas podem se tornar cicatrizes bonitas. Does anyone had a C-section when they have a kid? They Alguém had a aqui kid. teve uma cesárea quando teve neném? When you look at the scar, do you feel like disgust or like you don't like it? Quando você olha para a cicatriz, você sente nojo ou você não gosta? I love my scar Eu amo a minha cicatriz. because it means that I gave birth
to a beautiful boy and a beautiful girl. Porque isso significa I had que to. eu dei à luz a um menino lindo e uma menina linda. When I look at that, I find it beautiful. Quando eu olho para ela, eu acho ela linda. I gave birth. Eu dei à luz. It's beautiful. É bonito. Look at the scars in your life like that. Olhe para as cicatrizes na sua vida dessa forma. It's beautiful. É bonito. You know what? Sometimes we don't understand things. Às vezes a gente não entende as coisas. Why happen? Por que que acontece? Why did God allow? Por que que Deus permitiu? Why people betrayed me? Por que que as pessoas me traíram? Why there's so many things happening in my life? Por que que tem tantas coisas acontecendo na minha vida? I don't understand. Eu não entendo. But you know what? We don't need to understand. Mas sabe do que mais? A gente não precisa entender. If God wants to reveal, He will. Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar. But if He doesn't, it's still God. Mas se Ele não quiser, Ele ainda é Deus. And the Bible says that all things work for the good E a Bíblia of diz the que ones, todas as coisas cooperam. for the good of the ones that love God. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, everything. Tudo. And when we say this, E quando nós falamos isso, I know there's people, there are people here. eu sei que tem pessoas aqui They're thinking, but why? Why did that happen to me? que estão pensando, por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Why did God allow that to Por que que- happen to me? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? It was too wrong. Era errado, foi errado. It's so painful. Dói tanto. I can't overcome. Eu não consigo vencer isso. One thing, I can't say why, Eu não posso dizer por quê. but I can tell you that God loves you Mas eu posso te dizer que Deus te ama. and God wants to heal you E Deus quer curar você. and God wants to touch you E Deus quer tocar você. and God wants to take away everything, the pain and everything that is inside there. E Deus quer tirar tudo essa dor que está aí dentro. And He wants to heal that wound E Ele quer curar essa ferida. and just leave a beautiful scar. E deixar uma cicatriz linda ali. Just a beautiful scar. Uma bela de uma cicatriz. Bonita. Testimony of the amazing power of God. Como testemunho do poder maravilhoso de Deus. There's so many things that God did in my life. Tem tantas coisas que Deus fez na minha vida. I tell my kids, you know what? No matter how much you try, you will traumatize your kids. Eu falo para os meus filhos assim, não importa o quanto você tente, você vai traumatizar os seus filhos. My kids say, yes, Mom. Os meus filhos falam, mãe. É. No matter how much you love them, they will still be traumatized. Não importa o quanto você ame os seus filhos, eles There will vão still ser be traumatizados. wounds in their souls. Ainda vai ter feridas na alma deles. They need Jesus to heal them. Eles precisam de Jesus para curá-los também. All of us need Jesus to heal us. Todos nós precisamos de Jesus para nos curar. All of us.